Bem, pessoal, mais um Saúde e Bem-Estar Podcast aqui para você que nos acompanha através dos canais digitais. Hoje nós vamos falar sobre gripes, resfriados, doenças respiratórias, nessa manhã gelada com a doutora Roselaine Zene Prestes, ela que é médica pediatra, está aqui conosco hoje e vamos para esse bate-papo então. Então, doutora Rose, conosco é mais conhecida como doutora Rose, né? Exatamente. Fica melhor nós falarmos melhor assim. Uhum. Todo mundo te conhece como doutora Rose, principalmente as mamães, os papais e a criançada, né, que passa pelo teu consultório. Que bom estar aqui contigo. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Nós já conversamos bastante, né? Antes de iniciarmos aqui em off. Mas o assunto hoje, então, doutora, é essas gripes, resfriados. Eu não sei se nós temos mais comunicação hoje ou se efetivamente nós temos aí mais casos, né, de doenças respiratórias acontecendo. Nas crianças também. Como é que a gente avalia esse contexto? Esse ano a gente está um ano um pouquinho atípico, né? A gente começou com muitos casos de influenza desde março e não parou até agora. Então, assim, tá bem complicado. A influenza é um vírus que a gente já conhece há bastante tempo, né? A primeira grande epidemia que a gente teve novamente foi em 2009. E aí, só que ele era um vírus diferente, ele dava doença bem mais grave e ele na realidade, ele não contaminava tanto. Então, por exemplo, o que hoje a gente está vendo? O vírus de hoje, ele entra na família, muito difícil que alguém se escape sem estar contaminado, né? Então, entrou na família, todo mundo vai ter a doença. E o de 2009, ele era diferente, a gente tinha casos isolados, embora ele fosse mais grave. Então, hoje a gente tem um vírus que ele é menos grave, mas ele está atingindo muitas pessoas, realmente, assim, é assim, uma coisa que a gente não tinha tido ainda, esses tantos casos de influenza, e contaminando bastante gente e complicando bastante no pós-influenza. Então, assim, a pessoa tem a influenza, hoje está muito bom, porque a gente tem o teste e tem o tratamento. Então, uma coisa muito boa isso. Então, começou a fazer febre alta, os sintomas são febre alta, dor de garganta, dor no corpo, né? Às vezes dor abdominal, dor na barriga, náusea, né? São assim, é uma mistura de sintomas. A gente testa e nós temos o Tamiflu para fazer o tratamento. E aí, mesmo fazendo tudo isso, a gente está tendo muitas complicações pós-influenza. Que tipo, assim, como pneumonia? Pneumonias graves, até assim em crianças, pneumonias em que a medicação tem que ser feita injetável, tem que ser feita internação para poder fazer o tratamento, né? Muitas pessoas tendo que usar antibiótico pós-influenza, porque faz uma outra infecção bacteriana, pode fazer uma sinusite também, né? E também, assim, essa questão de tosse crônica. Então, assim, fica às vezes com uma tosse que, por mais que se use o tratamento, ela persiste por mais tempo. Então, assim, ela tá mais chatinha do pós-influenza, né? Mas ela tá, assim, bem persistente. Mas lá em 2009 era mais letal, dá para dizer assim? Era. A gente tinha, assim, casos bem mais graves e naquela época a gente não tinha o Tamiflu para fazer o tratamento. Também. Como foi o início da epidemia, o governo acabou não liberando o Tamiflu, como hoje a gente tem, né? Graças a Deus, uma oferta ótima. Isso, e na saúde pública, Isso, inclusive, na saúde né? pública, em que não houve falta, não houve problema nenhum, assim. Então, assim, tá muito bom isso. E eles liberavam só para pacientes internados. Hoje a gente sabe que o Tamiflu ele tem que ser usado até o 5º dia de início da doença. Depois disso, ele não funciona. Então, naquela época, ele foi liberado para pacientes que não precisavam do Tamiflu. Aí depois foi revisto isso
E aí, realmente, então, por isso a gente teve muita complicação e muita internação naquela época. Que hoje, em função do número de casos, eu acho que é menor. Mas agora a senhora tocou num assunto que é bem interessante. Foi liberado para pessoas que não precisavam, né? Isso. Já passamos por situações assim, ó. Ai, eu tô com uma dorzinha de cabeça, um sintoma de gripe. Já tomo o Tamiflu. Ah, entendeu? sim. E aí as pessoas têm muitas, né? E eu não estou me eximindo disso, gente, assim, mas muitos de nós às vezes entendem que é uma forma de prevenir. Isso. Não, né? Não é. Até porque se tu usa, ele só funciona para influenza. Então, assim, nós temos, então, assim, a influenza é a gripe, né? A gente tem resfriados também, né? A influenza é uma gripe onde dá febre alta, dá dor no corpo, dá mal-estar, dá náusea, dor de garganta, né? Ela é diferente de um resfriado. O resfriado também pode ter um pouquinho de febre, pode ter um pouquinho de dor de cabeça, Coriza. pode ter um pouquinho de coriza, de mal-estar e não ser a influenza. Então, por isso que assim, ó, a testagem ela é muito importante. Fundamental. Por quê? Porque quando eu for usar no vírus certo, ele vai funcionar. E senão ele não vai funcionar. E a gente acaba atrasando um tratamento. Então, quando eu faço a testagem e eu uso o tratamento correto, eu vou prevenir complicações. Se eu usar um tratamento, um Tamiflu para um resfriado, eu não vou ter resposta nenhuma, porque não tem. E aí que a gente corre o risco de, num futuro, termos uma resistência viral ao Tamiflu, né? Que é o nosso maior medo, tá? Pensa todos esses casos de influenza que nós tivemos esse ano sem Tamiflu para tratar, né? Então, o Tamiflu, ele não é um remedinho para prevenir. O uso deve ser consciente, Certamente. Pensando inclusive lá na frente. Muito consciente, muito consciente. Então, é bem isso que tu falou. Eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho coriza, eu acho que eu vou ter uma gripe e eu vou iniciar o Tamiflu, não é um tratamento que se preconiza. O que é a prevenção? A prevenção é a vacina. A vacina, né? Nós já vamos chegar lá. Isso aí. No tratamento de outros vírus, SARS-CoV, né? Enfim, nós temos uma série de vírus aí, como a senhora falou, temos a testagem que nos ajuda muito, né? Também existe assim um tratamento adequado, talvez não um medicamento, mas uma dinâmica de... Isso, existem tratamentos diferentes, né? Inclusive, assim, no consultório, às vezes eu chego para os pais, olha, precisamos testar. O teste é desconfortável, né? Aquele teste do suave, o cotonete no nariz, então ele é um teste desconfortável. Alguns pais questionam, mas e se nós iniciássemos com o Tamiflu? Eu disse, certo, e daí nós vamos iniciar com o Tamiflu e não é influenza. Aí nós não vamos tratar. Então, assim, muda o tratamento, né? Então, por exemplo, eu estou com um paciente que está lá com chiado no peito, ruim, nós vamos testar para influenza, testar para Covid, testar para vírus sincicial, que é um outro teste que a gente tem, que é o da bronquiolite. Se eu tiver tudo negativo nesses três, eu posso usar a prednisolona, porque vai ajudar com esse caso de chiado, com tudo, e eu não tenho nenhum vírus. Por quê? Quando eu tenho algum vírus, eu não posso usar a prednisolona na primeira semana. Que é o que? É corticóide? Ou... É corticóide. É isso, então, eu não aí. posso usar a prednisolona, o COID-D. Eu dei um xaropinho, ele estava com uma tosse, eu dei um xaropinho, o COID-D. COID-D não é xaropinho, COID-D é corticoide. Então, assim, a gente não pode. Eu usei o Predsim. Não pode. Por isso que eu lhe pedi, porque até a ordem dos medicamentos, exatamente, né? Dependendo muda. do que a criança tem, antes se usa corticoide, depois... Isso, exatamente. Então, assim, eu só vou poder usar um corticoide sabendo que isto não é uma infecção viral. Não é viral. Ótimo, então eu posso usar o corticoide, ele vai ser um aliado. Senão eu não posso, porque eu diminuo as defesas da criança usando um corticoide logo no início. E eu preciso que a imunidade dessa criança esteja muito boa para ela poder responder bem ao tratamento. E aí, suponhamos que tenha só alguns sintomas leves
existe uma medicação assim que pode ser recomendada só para aliviar até ir até a pediatra? É uma coisa que a gente usa, então assim, eu até oriento meus pacientes, usam um antialérgico, tá? Que não tenha corticoide, um antialérgico. Eu sempre oriento assim, ó, existem a desloratadina, né, esses, o Alectos, assim, que são antialérgicos sem corticoide e que não há risco de serem usados. Então, assim, você tem uma segurança. Eu usei 2 dias e passou e ficou bem. Ótimo, não tem problema nenhum, né? Eu usei e não melhorou. Não vai prejudicar. Entendi. Então, assim, não teremos um prejuízo se tu usou e não precisaria, tá? Então, isso é bem importante, assim. Então, não se usa o corticoide ali na primeira semana de uma infecção viral. E tem coisas que são inevitáveis, né? As crianças, elas vão à escola. Sim. Né? E todos os pais, né, que conversam conosco dizem, é antes da escola e depois da escola, né? Sim. Não tivemos sintomas gripais ou respiratórios antes da escola. Mas é inevitável. Lugares, né, uma aglomeração de pessoas. Como é que a gente pode cuidar disso? Os pais, a escola? Sim. O que é bem importante? Então, assim, a criança com sintomas gripais, ela não deveria ir para a escola. Mas é uma rinite, é uma gripezinha, não é nada. É um vírus. E esse vírus, ele vai mudando conforme ele vai passando de um paciente para outro, né? Então, assim, o ideal seria, a criança tem sintoma gripal, não vai, né? Muitos pais não têm condições, né? Às vezes, de manter a criança em casa, tem que acabar mandando para a escola e isso acaba contaminando. Então, assim, uma boa higiene nasal, tá? A lavagem nasal, ela pode ser feita ou ela pode ser usada só um sprayzinho para poder tirar, limpar bem o nariz depois que a criança chega em casa. O banho diário, como eu sempre falo todas as vezes. O banho, vai lá. Eu me impressionei a primeira vez que a doutora Rose me disse que há crianças que não tomam banho, né? Então assim, toma um banho bem quentinho, troca de roupa, isso tudo vai ajudar a fazer uma boa higiene, a eliminar essa contaminação que teve, né? E o principal, assim, é uma coisa muito importante, são as vacinas, né? Então, assim, o que este ano, com todos esses casos de influenza, nós vimos? A vacina acabou vindo um pouco tarde, a gente já tinha muitos casos, né? Ela veio vindo, foi feita para grupos de risco e mesmo os grupos de risco não vacinaram. Tá? Não, acho que nós tivemos, nem sei se chegou a 30%, 40% do público. Então, assim, eu sempre, o paciente veio, testou positivo, eu pergunto, vacinou? 90% não vacinou. Então, fica muito difícil tu prevenir. Então, assim, a influenza é uma vacina muito boa, muito segura e muito necessária. Essa da rede pública mesmo. Essa da rede pública, ela funciona claro que muito existem bem. vacinas na rede privada que aí são tetravalentes, né? Um pouquinho Isso, diferente. na verdade, ela tem um vírus a mais, né? Então, assim, Pra interessante. Mas, mesmo como a gente está tendo H1N1, ele está presente na vacina da rede pública. Então, assim, funciona muito bem. E a gente viu, assim, quem vacinou, pouquíssimas pessoas tiveram, e os que tiveram foram sintomas mais leves. Então, é importante, assim, né, falar isso. Porque às vezes as pessoas dizem, vacinei, mas tive. Mas com certeza, quer dizer, com certeza, os sintomas poderiam, né, ser muito mais severos. E outra coisa que aconteceu, como a gente já estava em andamento de epidemia, então, assim, de muitos casos, a gente já está no andamento. Quando a pessoa vacina, eu tive paciente assim, eu vacinei na quarta, começou com febre na sexta. Será que não é uma reação da vacina? Disse, bom, pode, mas essa vacina está super tranquila. Vamos testar. Testamos positivo, né? Não foi a vacina que causou? Não, a vacina não causa influenza, porque a vacina não tem vírus vivo, tá? Então, assim, o que aconteceu? A pessoa vacinou e, neste mesmo tempo, entrou em contato com o vírus e a vacina leva 15, 20 dias para desenvolver uma imunidade. Então, não deu tempo de desenvolver a imunidade ainda da vacina. Então, isso é uma coisa também. Eu vacinei, mas tive. Mas não deu tempo da vacina funcionar. Né? Mas a vacina não pode ser feita, por exemplo, quando a criança ou quando a pessoa está com qualquer sintoma, né? O ideal é que se faça quando se está bem.
o que acontece? Quando a criança já está com resfriado, já está num processo infeccioso, a gente não gosta de fazer uma vacina, por quê? Porque daqui a pouco a gente faz a vacina e essa criança desenvolve sintomas, tu não sabe, é uma reação vacinal, é uma complicação do resfriado que ele estava fazendo. E o teu organismo, quando a gente está resfriado, o nosso organismo de defesa, ele está preocupado com esse resfriado. Eu vou defender isso. Entra uma vacina que ela é para fazer uma reação imunológica e criar anticorpos, mas o organismo está preocupado com outra coisa. Então, eu não tenho uma resposta adequada a essa vacina. Então, por isso que é importante que essa vacina seja feita quando a criança está bem. Né? O que eu gosto de orientar? A criança está resfriada. Melhorou no dia seguinte. A seguir, você vai lá e faz a vacina. Por quê? Porque aí nós temos certeza que ela não vai ter nada nesses próximos dias. Né? E todos os anos, né? Que muda, isso, né? Isso. Nós né? temos mudanças. Então, assim, muda o vírus. Olha, dá para ver, né? De 2009, por exemplo, para cá. Até do ano passado para cá. No passado a gente teve casos de influenza, mas não nessa quantidade que teve esse ano, né? E ano passado a gente teve mais vacinação. Então, assim, foram menos casos, né? Esse ano o pessoal acabou atrasando, né? E depois que tu teve a influenza, tu precisa esperar 30 dias para o teu organismo se recuperar para poder fazer a vacina, tá? Então, assim, às vezes agora, muita gente que está tendo agora nem vale a pena fazer, porque já teve a vacina, já teve uma imunização ativa, né? Natural. Agora eu tenho orientado. Quem teve agora vai levar 30 dias para fazer, já vai lá por metade de julho, espera e vamos fazer no que vem, mas daí vamos fazer cedo, né? Mas quem se contamina com a influenza uma vez, pode se contaminar em outro momento? Pode, tá? O caso mais próximo... Que não. Isso, não. O caso mais próximo que eu tive foi 6 meses. Uma paciente que teve em dezembro e teve agora, tá? Senão, normalmente é 1 ano, tá? É bem o tempo de imunização da vacina. Tá? Então, é só a partir dos 6 meses, né? A partir dos 6 meses de vida. As vacinas, hoje existe, claro que talvez não na rede pública, mas existe vacina, inclusive, para pneumonia, né? Isso também é recomendado? Isso, sobre aquela pergunta que tu fez, né, Camila, ali do início, né? Como prevenir as infecções respiratórias nas escolas, né? A vacina da pneumonia é outra que é bem importante, tá? Também é disponível na rede pública a Pneumo 10, tá? Então, ela é feita nos 2, 4 meses de vida e com 1 ano é feito um reforço, tá? Na rede privada existe a Pneumo 13, a Pneumo 15 e a Pneumo 20 agora, tá? Então, assim, a diferença nela é o número de bactérias que tu fica imune. Então, a Pneumo 10 são 10 sorotipos, a Pneumo 13, 15 e 20 sorotipos, né? Então, assim, a 15 e a 20 é o que nós temos mais indicado atualmente. São vacinas ótimas que previnem pneumonia, também a meningite pelo pneumococo, né? Então, não só a pneumonia. E o que a gente nota, assim, como nós temos, por exemplo, nós temos 20 sorotipos nesta vacina, né? Então, assim, são 20 sorotipos que a criança está exposta. Então, há crianças que fazem infecções de repetição, otites de repetição, infecção no ouvido de repetição, né? A gente vai lá, olha, vamos fazer um reforço nessa vacina. Faz um reforço na vacina e a criança não tem mais. Ou seja, ela estava fazendo otite por um pneumococo que agora está presente na vacina, que não estava presente na Pneumo 10 que ela tinha feito. São muitos mais, né? Isso, exatamente. Então, são esses os mais frequentes que a gente tenta prevenir, né? Então, é interessante, essa vacina é uma vacina bem interessante. Essa é uma vacina que daí faz essa rotina no posto e depois tu pode fazer o reforço daí, né? Então, assim, eu não tenho condições de fazer todo o programa certinho, fazer particular, que é uma vacina diferenciada. Então, faz a do posto e depois, conforme for necessário, faz o reforço na rede privada. E tem muita gente evoluindo para pneumonia, né? Crianças, inclusive. E com índices altos também de internação, me parece. Sim, O que acontece? A influenza, ela dá, assim, ela judia bastante. Então, assim, ela dá bastante náusea. O próprio Tamiflu dá náusea. Então, a gente já recomenda usar uma medicação para náusea junto com o Tamiflu. Só que isso
o adulto até entende, eu preciso me cuidar, eu preciso comer, eu preciso me hidratar. A criança às vezes tem dificuldade, então ela tem náusea, ela não quer se hidratar, ela não quer comer e ela vai ficando mais debilitada. Aí depois de todo esse tratamento para influenza, chega o tratamento com antibiótico. E muitas vezes eles não toleram tomar o tratamento. Então precisa fazer injetável, ou precisa fazer hidratação, precisa internar. Então, assim, é bem importante, né, a gente tentar minimizar isso, né? Não é, eu vou começar a fazer o tratamento para influenza, eu já vou tomar um antibiótico para prevenir. Tem muito isso, né? Isso. Dos pais, inclusive, solicitarem, isso, né? Mas não já adianta. Dá antibiótico. Isso, não adianta, né? Às vezes também assim, vamos internar para fazer o tratamento para influenza. Não precisa, entende? Assim, como a criança fica muito ruim, nas primeiras 24 horas do tratamento, tu já tem uma boa resposta. Então, sempre digo, não, vamos devagar, vamos com calma, vamos tentar fazer, vamos ver como é que vai evoluir. Mas, assim, este ano tem que ficar muito atento, muito atento. Porque, assim, tive uma paciente que fez uma pneumonia bem grave com 2 dias de influenza. Ela estava terminando 48 horas do tratamento, não estava bem. Eu disse, venha, vamos olhar, e uma pneumonia bem grande, teve que internar. Então, assim, é bem... Assim, eu tenho que... Depende muito do corpo da pessoa também, né? Da imunidade. E o que nós não podemos fazer daquelas receitinhas caseiras, assim, tipo, o que é proibido? Ou... acho que não tem nada proibido, assim, né? Eu acho assim, eu sempre digo para os pais assim, dá para fazer o chazinho, dá para fazer o paninho tudo, na testa. Pode fazer uma coisa. Tem que ser água quente ou água fria? Água fria. Água fria, tá? Uma coisa que a gente procura não usar, que antigamente usava, era a questão de compressa com álcool. Tá? Isso se fazia muito. Isso, né? Então, assim, tu usa o pano frio, né? A impressão é o quê? Que o álcool, ele refresca mais, né? Que ele evapora, né? Só que o álcool em crianças tu pode intoxicar, né? Sim. Então, assim, a gente procura não usar essa questão. Mas um banho, assim, tu também não precisa dar um banho gelado, agora é frio, nem tem como. Um banho morninho, numa temperatura um pouquinho mais fria, a compressinha tu vai usar, vai intercalar a medicação, pode fazer o chazinho, pode fazer a sopinha. Então, assim, nada que isso seja contraindicado, né? A nebulização, sim. Muita gente usava folha de eucalipto, por exemplo. Sim. Recomendado também? É que não tem muito benefício, né? Então, assim, não vai ajudar muito. Não interfere, não ajuda, vai, mas também não atrapalha. Não vai atrapalhar, né? A nebulização, uma coisa que a gente usava, hoje em dia, o que acontece? A gente não está mais tendo a medicação. Então, a gente usa no spray, na bombinha. Então, que ele funciona como uma nebulização e ele não vai durar tanto tempo. Então, assim, precisamos fazer 4 vezes por dia. Se eu levar 15 minutos para fazer cada uma, é 1 hora do dia, né? Com a bombinha, eu faço em 2 minutos. Sim. Então, eu faço em 2 minutos, eu levo 8 minutos do meu dia para fazer isso. E né? a lavagem, ela também tem um jeito certinho de fazer, né? Isso, né? E tem produto também. Isso, tem que ser sempre com o soro fisiológico. E tem que ser inclinado certinho para frente, lateral. Por quê? Porque não pode, se tu não fizer correto, se fizer um pouquinho para trás, pode ir para o ouvido e fazer uma otite pela lavagem nasal. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Criança, quando é muito ativa, se mexe muito, a gente nem recomenda. Porque tu vai fazer e tu pode criar um problema. Então, usa um spray. Tem esses sprays, assim, normais. Usa só o spray e não usa a lavagem. Mas podia ter trazido um reborn para fazer. É verdade. Para fazer demonstração. Falei, tinha umas reações. E aí, a gente mas eu acho que ia fazer sucesso. Acho que ia fazer sucesso. Na verdade, acho que ia trazer uma criança, né? Traz aqui, não. Testes em humanos aqui eu acho meio arriscado. Não, então tá bom. Doutora, você falava em otite antes. Muita gente também, essas receitinhas caseiras com óleo quente, isso sim, eu acho que é meio comprometedor, né? Isso, o ouvido a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Então, assim, eu quero umas gotinhas para pingar no ouvido. A gotinha para pingar no ouvido, ela só é indicada quando a gente tem uma infecção que esse tímpano rompeu.
ou uma otite externa, ou seja, lá na frente do tímpano. Então, aí nós temos indicação de usar gotinhas tópicas. Se não, o tratamento é feito com antibiótico via oral. Então, assim, eu vou fazer um óleozinho e tal, e vou colocar quentinho. Isso aí não vai melhorar e pode piorar, tá? O que pode usar? Então, um paninho morno por fora. Faz um paninho morninho, aquece ali. Fica confortável, me parece, né? Isso aí. Então, isso é uma coisa que a gente pode usar. Até paliativo, às vezes, né? Isso. Não é uma coisa que não funciona. É bom. Só que dentro do conduto a gente não recomenda. O que acontece? O tímpano, ele pode estar com uma infecção ali e ele está muito tenso. Então, assim, eu tenho toda a infecção aqui atrás empurrando esse tímpano. Ele está pronto para romper, tá? Para vazar aquela infecção. Muitas vezes, quando eu encosto alguma coisa por fora, ele é porque ele precisava para romper. Então, ele vai abrir e vai vazar, tá? Não é bom quando vaza o ouvido. Ele vai parar de doer, porque o que estava doendo era o tímpano. Mas isso não é uma coisa boa, porque eu vou ter esse tímpano perfurado e muitas vezes ele não cicatriza como ele tem que ser, né? Então, não é uma coisa legal, né, deixar. E tem muita criança também só com dor de garganta, né? Sem nenhum outro sintoma. Sim, sim. Que daí são os outros vírus que a gente tem por aí, que também estão circulando, né? Hoje o mais prevalente é a influenza. Ele pode causar só dor de garganta, a influenza? Pode, mas é difícil, assim, ter só dor e não ter febre alta. A influenza normalmente dá febre alta, assim. ou dá febre, dá coriza, bastante coriza, né? Daí, às vezes, assim, eu só tenho dor de garganta. Daí a gente começa a questionar. E febre? Eu tive febre faz 2 dias e o nariz escorrendo um pouquinho e não tá meio nauseado, meio enjoado. Tô mesmo. Então, assim, a gente vai somando. Só que são sintomas que dão pouca, não dá muita coisa e a pessoa não dá muita bola, né? Mais adolescente, assim, que, né? E isso tem tido casos que são, assim, mais leves e que são influenza também. E como a senhora estava falando antes, também pega toda a família, né? Isso. Então, sempre... tenho ouvido muito isso. Chega e daí diz assim, começou com fulano, começou com o pai, começou com a mãe, tem começou que com o neném a que vai na creche. família inteira. Né? Começou assim. Então, às vezes, quando pega toda a família, né? Então, às vezes, tu testa testou vai dar todo mundo... Tá na mesma sequência, nos mesmos dias, a gente acaba não testando toda a família também. Mas o tratamento é diferente para adultos e crianças? Sim, a dosagem é diferente. A dosagem é diferente. Do próprio Tamiflu? Do próprio Tamiflu. Existe um Tamiflu só para crianças ou existe... A gente quebra tem que abrir, infelizmente não tem que abrir a cápsula. É uma cápsula? É uma cápsula. Felizmente eu não sei o que é Tamiflu. Que bom. Eu nunca vi um. Que coisa boa. Ele é uma cápsula, daí tu abre e mistura o pó. Ele não é um pó muito agradável de tomar, ele é mais amarguinho, assim. Mas tem que fazer então, mas tem que ser assim porque não tem solução para criança. É importante isso também, né? Para não... Daqui a pouco o pai, num desespero, dá aí uma cápsula inteira. Mas tu pode dar a cápsula, porque vem a dosagem correta. Tá. Cada cápsula tem uma dosagem. Então, assim, a gente tem o de 75, que é o de adulto, o de 45 e o de 30 miligramas. Então, normalmente a gente usa 30, 45, 60, que daí são 2 cápsulas de 30 ou 75. Né? Que daí fica bem fácil de dosar e conseguir administrar. Mais algo para a gente? Nem sei, mas a gente se perde no tempo aqui. A questão da bronquiolite que a gente está tendo também, que eu acho que é interessante conversar. Né? A bronquiolite é uma infecção viral pelo vírus sincicial respiratório, que agora nós estamos tendo, desde o ano passado, a gente está tendo testagem, que é uma maravilha isso. Que antes a gente achava que era e hoje a gente tem certeza. Então, assim, essa questão do tratamento, uso corticoide, não uso corticoide, né? Porque a bronquiolite dá tosse, chiado no peito, falta de ar, pode ser associada com a pneumonia junto, né? E é uma doença bem grave em bebês, tá? Então, é uma causa bem grande de internação em bebês. E pode chegar ao pior, assim. Isso, ela é bem grave. Então, assim, a criança pode ir para UTI, pode ir para intubação. Então, assim, é bem importante que o menor sinal, assim... tosse, falta de ar em bebês, leve para o atendimento para realmente começar com o que tem. Infelizmente, para o vírus sincicial, a gente não tem tratamento, como tem a influenza, não temos o Tamiflu,
tá? Então, assim, a gente usa tratamento de suporte, né? Para poder fazer ele levar da melhor maneira, né? E depende muito da imunidade da criança. Então, assim, os bebês são mais afetados. Por quê? Porque uma imunidade pior. Então, normalmente, assim, é uma fase bem ruim. É nos primeiros 6 meses, primeiros 8 meses, que a bronquiolite é mais grave. Né? Então, nós temos, assim, pode evoluir por uma bronquiolite, uma pneumonia, algo mais, assim? Isso, né? Então, e uma insuficiência respiratória de precisar ir para um respirador, né? Então, a criança não dá mais conta e precisa do auxílio do respirador para isso, né? Então, o corticoide a gente não usa porque a gente precisa dessa imunidade, né? Seria uma coisa que daria um pouquinho de alívio, mas a gente não usa nesse caso, porque vai piorar o quadro no futuro, né? E hoje saiu uma vacina para bebês. A gente tinha uma vacina só para idosos. Hoje saiu uma vacina para os bebês, né? Para ser feito até os 2 anos de vida. Para pneumonia. Para vírus sincicial. Para o vírus sincicial respiratório que causa a bronquiolite. A bronquiolite. Isso, entendi. Só que ainda, infelizmente, o preço está bem caro. Então, assim, né, a gente está... A questão hoje, realmente, é poucas pessoas que a gente consegue indicar não essa tem vacina. na saúde pública daí? Não tem ainda, né? Mas, assim, é uma vacina que está agora como sempre, né? As vacinas vêm, elas acabam vindo num valor mais alto, começa a vir mais e acaba ficando num valor melhor. Então, assim, é uma vacina que vale a pena fazer, principalmente para os bebês no primeiro ano de vida. E essa imunidade, só para nós encerrarmos assim, existe algumas dicas até para criança, além do banho quentinho e trocar a roupa, né? Porque às vezes até o próprio suor, né? Isso. Essa imunidade tem alguma alimentação, através da alimentação é possível, algum complemento, vamos dizer assim, não sei se, porque muita gente acaba usando, né, sim, utilizando. Tem assim, o que a gente sabe, a vitamina D é uma vitamina muito importante para a imunidade do organismo. Então, normalmente as crianças já usam na rotina, né, a gente já faz o tratamento, mas é importante para as crianças um pouquinho maiores, porque, né, começa no início, faz consulta mensal, primeiro ano, segundo ano já dá uma espalhadinha e já começa a ficar mais assim a cada 6 meses numa consulta, às vezes relaxa na alimentação, relaxa nas vitaminas. Então, a vitamina D é bem importante e a vitamina C no inverno é bem importante. Essas de farmácia mesmo? Isso, tu pode usar tanto suplementação, a D tem que suplementar, porque a gente tem muito pouco na alimentação, e a C tu pode suplementar também e também com suco de laranja, bergamota, agora todas essas frutas cítricas que a gente tem ajuda bastante. Ajuda. Ela não é uma dose alta que precisa. Então, eu vou comer uma laranja por dia, uma bergamota, 2 por dia, tu já vai suprir a tua necessidade de vitamina C no dia. Exposição ao sol. Ao sol, quando dá, né? Quando tem. Quando tem o sol é bem importante, né? Então, assim, e daí, no inverno podemos usar uma suplementação de vitamina D em função de não ter esse sol tão disponível, né? Mas é mais isso aí. Medicação são poucas coisas que funcionam. Então, assim, é mais uma alimentação adequada, um sono adequado, vacinas em dia, né? A higiene adequada, a higiene do nariz, tudo isso são coisas importantes. Como eu falei, uma educação da família, né? Que tem que passar por todos, tem que começar por quem, né? Tá aí acompanhando todo esse processo. Algo mais pra gente, doutora Rose? Eu acho que é importante realmente frisar que as vacinas são muito importantes, isso é muito bom, né? E não tá legal, procura atendimento. O quanto antes se inicia o tratamento, vale a pena, porque vai ficar melhor e teremos menos complicações. E um tratamento certo, né? Exatamente. Correto. Brigadão, adoro nossos papos. Eu também agradeço, muito obrigada mesmo. É a primeira vez aqui no podcast, mas já estivemos muitas vezes na frequência, né? Sim. E em outras oportunidades a gente volta a se encontrar também na 107.7 FM. E quarta que vem estaremos de volta por aqui às 10 horas.